Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju, da Orquídeas da Ju, e hoje eu vim aqui dar uma dica para vocês, mais uma dica no cultivo de orquídeas, tá? Hoje nós estamos falando sobre o substrato, né? Mas não esquece de dar uma olhada no canal aí, porque tem outras dicas. Uma delas também é sobre o vaso, não menos importante, né? Nessa dica do vaso, a gente fala sobre a escolha correta do vaso, sobre o que isso acarreta no cultivo da sua orquídea. Se você escolher um vaso errado, o que pode acontecer, né? Um vaso diferente daquilo que você está acostumado. Então, dá uma olhada aí na dica sobre os vasos. Dica da Ju, tá, gente? Hoje nós vamos falar de substrato. O que acontece? O que é o substrato na realidade? Muitas pessoas acham que orquídeas são plantadas na terra, tá? Inclusive eu conheço algumas pessoas que cultivam orquídeas epífitas na terra. Gente, isso é errado. Orquídea que vai plantada na terra são as orquídeas terrestres. As orquídeas epífitas são plantas que se agarram em árvores, se agarram a troncos. Então, por isso, é muito importante você conhecer a orquídea que você está adquirindo, para saber, né, se essa orquídea é uma orquídea terrestre, se ela é uma orquídea rupestre, se ela é uma orquídea epífita. Se ela for uma orquídea epífita, gente, você vai utilizar o substrato adequado para ela, né? Então, assim, o que é isso? O que é esse substrato? Ele é onde a planta e as raízes vai se desenvolver, gente. O substrato ele vai depender muito também do que você está utilizando de vaso. Por isso que no início do vídeo eu dei a dica para você ir lá e ver a nossa dica dos vasos que você deve utilizar. Então, assim, ó, dependendo muito do vaso que você utiliza, é o tipo de substrato que você vai utilizar para gerar uma boa drenagem, né? Para sua orquídea não ficar molhada, para ter uma boa ventilação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Dá uma olhada nesse vídeo da dica do vaso, gente, vai auxiliar bastante. O erro na escolha do substrato, se você errar o substrato ou não souber fazer a combinação do substrato com o vaso, pode gerar excesso de umidade. E isso, excesso de umidade, vai apodrecer as raízes, né? E daí o que vai acontecer? Apodrecendo as raízes, vai murchar a sua planta. Ela vai ficar com aquele aspecto murcho, você vai achar que ela está desidratada, né? Porém, ela não está desidratada, ela está com excesso de água. Um exemplo, gente. Além do vaso, além do substrato que você está utilizando, você tem que levar em consideração o ambiente que você está cultivando a sua orquídea. A cidade que você mora, a altura, a temperatura média, umidade relativa do ar, tudo isso tem que ser levado em consideração. Vou dar um exemplo simples. Se eu cultivo aqui casca de pinos e no vaso plástico, a tendência é que essa combinação gere um pouco mais de umidade. Então vamos supor que aqui eu regue, como é muito quente, que aqui eu acabe regando todos os dias devido a essa baixa umidade relativa do ar, eu acabe regando todos os dias. Mas alguém que mora lá no estado do Rio Grande do Sul, aonde a tendência é de que seja mais frio, utilize o mesmo tipo de vaso de plástico e o mesmo tipo de substrato de casca de pinos. Lá ela não vai poder, de repente, estar regando todos os dias, porque lá a umidade do ar, a temperatura é mais amena, a umidade do ar é um pouco mais elevada, é diferente da temperatura que tem aqui, é diferente da umidade relativa do ar que tem aqui. Então isso tem que ficar claro. O que vale para mim, de repente, não vale para outra pessoa. Ju, mas o vaso vale, só que talvez lá ela vai ter que ter o controle das regas um pouco
um pouco menor ela vai regar, vamos dizer assim, com menos frequência, né? E a variedade de substratos, gente, ela é enorme. Então, assim, a gente pode citar os principais que são de origem vegetal, que é fibra de coco, casca de pinos, que é um dos mais utilizados, casca de peroba, peroba é madeira, né? E daí tem os minerais, a argila expandida, que é um que dá uma boa drenagem, e a brita, que é muito utilizada, e isopor. Sim, isopor, gente. Sabe aquele isopor quando você compra uma geladeira? Você pode quebrar ele todinho assim, ó, e misturar isso no substrato para sua orquídea. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você utiliza um vaso de barro, por isso que é importante você ver o vídeo lá da dica do vaso. Se você utiliza um vaso de barro, você utiliza brita de substrato, só a brita, tem gente que utiliza, e mora num local quente, você tá ferrado. Você vai ter que estar molhando essa sua orquídea aí 4, 5 vezes por dia. Por quê? Porque o vaso de barro, ele é muito drenado, a brita é muito drenada e num local quente isso não vai combinar. Além de que, quando você for utilizar adubo, você vai ter um gasto muito maior com adubo. Agora, se você mora num lugar muito úmido, tá? Mas eu falo assim, muito úmido. Vou citar um lugar que eu morei que era úmido demais, Joinville. De repente lá a gente consegue cultivar uma orquídea na brita com o vaso de barro. Vocês entenderam? Por quê? Porque lá tem bastante umidade do ar. De repente lá nós vamos ter que regar uma vez por dia, porque lá também quando é quente, gente. Então talvez lá nós vamos ter que regar uma vez por dia. Mas se for aqui, eu vou ter que regar de 4 a 5 vezes por dia. Então, o vaso de barro com a brita não é uma combinação legal para quem mora num local muito seco, que a umidade do ar é muito baixa, para um lugar que onde é muito quente. Então, ele não é uma combinação legal. Então, assim, agora se você já utiliza um exemplo, né, aquele que eu citei no início, o vaso de plástico com a casca de pinos, talvez para Joinville, se você regar todos os dias igual você regaria com um vaso de barro e brita, talvez você vai gerar o excesso de umidade nela que vai apodrecer as raízes e daí ela vai ficar com aquele aspecto murcho, você vai achar que ela está desidratada, quando na realidade ela está com excesso de água. Por isso, gente, é importante a escolha do vaso, a escolha do substrato, de acordo com o ambiente que você mora, que você está cultivando, e o controle das regas. Isso é o básico, entendeu? E as plantas, ela tem que ter espaço para poder crescer. Então, assim, se você utiliza um substrato, como a gente estava falando, um substrato errado, a terra, né? Para uma orquídea epífita, você está abafando as raízes dela. Você entendeu? Se você coloca terra para uma orquídea epífita, você vai estar abafando as raízes dela. Ju, mas eu cultivo na terra e elas dão flores, né? Eu fui uma vez para Jundiaí e lá eu encontrei uma senhora que cultivava as orquídeas dela todas na terra. Eram orquídeas catleias. Catleias são orquídeas epífitas, gente, que elas se agarram em árvores, se agarram em troncos, em madeiras. Então ela não se utiliza terra, né? As orquídeas dela estavam com flor? Tava com flor, mas o que aconteceu? As orquídeas dela, como estava na terra, elas foram saindo do vaso. Sabe aquela orquídea que vai saindo ali para fora, ela vai correndo daquela terra, porque ela precisava respirar? Então ela cresceu de uma forma que ela foi indo assim e cresceu para fora do vaso. A orquídea estava todinha para fora do vaso, porque na terra as raízes dela estavam abafadas. Então, isso que é a importância de saber o tipo de orquídea que você está adquirindo, como você deve plantá-la, qual o substrato e ainda o ambiente que você está cultivando ela, para você não errar nas regas, porque as regas, se você errar e você exceder com a umidade, você vai matar as suas orquídeas. Eu volto a repetir, eu falo isso direto. Você mata uma orquídea por excesso de água, mas não mata a sua orquídea por falta de água. Então, gente, muito cuidado com isso, né? Mas o que é casca de pinos? Ele é o mais utilizado, vocês entenderam? Então, assim, ó,
São casca de pinos que ele retém um pouco mais de umidade, por isso que você deve saber o vaso correto que você vai utilizar, para você poder saber como que você vai fazer as regas. São pedacinhos assim, ó, de casca de pinos mesmo, e ele vai reter um pouco mais de umidade. Então, para quem mora em um local muito quente, isso é essencial. Precisa de um pouco mais de umidade. Então, acaba utilizando a casca de pinos. Casca de peroba, ela é rugosa, ela tem bastante durabilidade, só que ela retém pouco adubo e pouca umidade. Então, a casca de peroba não é muito comum você utilizar, é mais a casca de pinos mesmo. Ó, a casca de arroz carbonizada, você pode estar misturando, inclusive eu tenho aqui, tá? Ela pode estar misturando no substrato. O que que é? Ela é um resíduo proveniente do beneficiamento do arroz e a principal vantagem da casca de arroz carbonizada é a aeração. O que que é a aeração? Ela vai dar espaço para as raízes estarem crescendo, para as raízes poderem respirar. Gente, aquela pontinha verde que tem na raiz da orquídea, que lá é a boquinha da orquídea. Vocês entenderam? Ali é por onde ela vai sugar a água que ela necessita, os nutrientes que ela necessita. É tudo ali. Então você precisa deixar isso daí se expandir dentro do vaso, sair, ficar para fora. Quando ela fica pendurada, eu acho lindo orquídeas que têm as raízes penduradas. Argila. Argila você pode utilizar, mesma coisa, como brita, vamos supor, no fundo do vaso, porque ela apresenta uma boa aeração, ela tem forma, ela tem volume, né? Ela vai deixar o seu vaso, você vai conseguir colocar ali, ela vai deixar as aberturas para as raízes poderem estar passando, é ótima para drenar. Ju, mas por que drenar? Porque a orquídea não pode ficar molhada, vocês entenderam? O isopor ele é sintético, ele é um substrato sintético, né? Ele é utilizado para aumentar o espaço da aeração. Então, ele favorece a oxigenação das raízes. Você pode pegar, por exemplo, comprou um micro-ondas e daí vem aquele isopor. Você esfarela ele e mistura na casca de pinos, no carvão. O isopor, eu sempre falo, é bom que ele faz render o substrato, porque a partir do momento que você utiliza o isopor, você aumenta o volume do vaso, abre espaço para as raízes da orquídea estar se expandindo. Carvão, né? O carvão, ele tem uma decomposição lenta e ele é fácil de absorver as substâncias tóxicas. Gente, não é o carvão da churrasqueira, pelo amor de Deus, é o carvão virgem que você ainda não utilizou. O carvão da churrasqueira tem sal, esse não pode ser utilizado. Ó, musgo, o que que é musgo? Aqui atrás de mim tem musgo, né? Ele é um produto que você pode estar utilizando no vaso para algumas orquídeas que necessitam um pouco mais de umidade, porque ele tem essa retenção da água, né? Ele consegue fazer a retenção da água e ir liberando a água aos poucos para a orquídea. Então, tem orquídeas, eu tenho, por exemplo, aqui o orquídeo lanceano, que ele necessita dessa umidade. Então, a gente coloca um pouco de musgo, quando a gente molha, a água passa pelo substrato e vai embora, mas o musgo, ele fica um pouquinho molhado, e isso vai, ao longo do dia, que como é muito quente, vai liberando a necessidade de água que a planta está tendo nesse momento. E a brita, né? O que que é a brita? Brita de construção, gente. Sabe essa brita que a gente compra para colocar no terreiro? A brita, ela é um substrato seco, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa capacidade de retenção de umidade, porque ela absorve, ela faz absorção da água na sua superfície. Com cultivo na brita, não, ó a vantagem de cultivar na brita, você não precisa estar fazendo replante a cada 2 anos. Por quê? Porque é um substrato que ele não se decompõe, né? Ele não vai ter problema de decomposição, e essa decomposição que pode gerar mais umidade, que pode gerar mais fungos, excesso de umidade que vai prejudicar a sua orquídea. Então, a brita, ela tem essa vantagem. Ela não entra em decomposição, ela não precisa ser feito replante a cada 2 anos. Quando a raiz sair para fora do vaso, que você vê que o vaso está pequeno, você vai lá e faz o replante, mas não tem a necessidade em função do substrato, né?
A brita ainda permite que rega sem adubo limpa o substrato, deixa aquela brita branquinha, bonitinha, retirando todo o excesso de mineral que se depositou no substrato, que pode prejudicar a planta com o tempo, né? Ela também não vai ficar encharcada, a sua planta, então por isso que tem que ter o cuidado de utilizar a brita em locais que sejam um pouco mais úmido, né? Então, assim, para cada tipo de substrato sempre vai ter o pró e o contra, né? O cultivo na brita, qual é o contra? Aumenta muito o peso do vaso. Então, se você utiliza, por exemplo, bancadas igual eu utilizo aqui, você vai ter que ter uma bancada muito forte para poder estar colocando todos esses vasos com brita. Já o isopor, por exemplo, ele já deixa o vaso mais leve, né? Aí, Ju, mas como que eu vou fazer? Eu vou utilizar só a brita, eu vou utilizar o isopor, Faz um mix. Eu sempre aconselho, coloca brita no fundo do vaso você coloca, por quê? Porque o vaso, ele precisa daquela drenagem da brita e ele precisa também de um pouco de peso para não correr o risco de deitar com um vento, né? De repente dá um vento um pouquinho mais forte, cair o vaso. A orquídea ainda ela não está enraizada, ela precisa ficar paradinha, estabilizada. Então, a brita no fundo do vaso, ela auxilia isso. Aí, você faz uma mistura de casca de pinos, de carvão triturado e isopor já é o suficiente. E faz o plantio da sua orquídea nessa mistura. Coloca a brita no fundo para ele dar uma sustentação para o vaso e faz uma mistura de casca de pinos, carvão e isopor. Se de repente a sua orquídea é uma orquídea que precisa um pouco mais de umidade, você pode estar colocando por cima do vaso um pouco de musgo, que foi o que eu falei. Você coloca o esfagno, musgo, esfagno, depende de alguma região, como as pessoas conhecem, que daí você vai molhar, a água vai passar por esse produto, vai passar no substrato, o substrato vai secar, a água vai embora, mas o musgo vai ficar ali em cima um pouco úmido e vai liberando umidade durante o dia para sua orquídea se manter mais úmida, se ela tem essa necessidade, né? Então, assim, gente, o que é importante a gente saber do substrato? Primeiro, né? O cultivo em brita é legal? É legal, mas como eu falei, tem os prós e os contras. Você vai gastar mais adubo, você vai ter que regar mais vezes dependendo da região, mas ele tem a vantagem, ele é pesado, o vaso, mas ele tem a vantagem de você não precisar ficar fazendo o replantio devido ao substrato ter entrado em decomposição, né? Se você já planta num substrato que é de casca de pinos, carvão, isopor, você já tem a necessidade de a cada 2 anos você tá fazendo o replantio da sua orquídea. O que vale ressaltar na questão do substrato veja o vaso que você está utilizando. Primeira coisa, se o vaso que você está utilizando é muito drenado, pouco drenado, né? Aí você combina com o substrato que você precisa. Se de repente você está utilizando o vaso de plástico, mora numa região que não é tão seca, vamos dizer assim, vale a pena você cultivar na brita, entendeu? Porque daí você vai estar regando uma vez por dia. Agora, se você mora num local muito seco e for utilizar um vaso de barro com brita, aí você está ferrado. Você está ferrado, né? Então, você tem que sempre estar avaliando o tipo de vaso que você está utilizando para saber o tipo de vaso que você vai utilizar, para saber o tipo de substrato que você pode fazer essa combinação de acordo com o local aonde você está cultivando. Temperatura, ventilação, se é uma cidade muito seca, se não é, um local muito seco, se não é. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o mais importante, você tem que sempre pensar na drenagem do vaso, né? Você tem que pensar que as raízes precisam de espaço para poder estar crescendo. Você tem que pensar que a orquídea não pode ficar encharcada, né? Isso que você tem que levar em consideração. A orquídea não pode ficar encharcada. Ela tem que ter essa boa drenagem. Se você souber combinar o vaso com o local do cultivo e o substrato,
as regas vão ser perfeitamente, vamos dizer assim, corretas, né? Porque se você pensar que você tem um substrato de casca de pinos no vaso de plástico, você tem menos regas. Se você pensar que você tem um substrato de brita, por exemplo, num vaso de plástico, talvez um pouquinho mais de rega. Se você pensar que você tem um substrato de brita no vaso de barro, é rega 3, 4 vezes por dia, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Vaso de barro você pode utilizar também com substrato de casca de pinos, mas vale sempre a questão da rega, só regar quando estiver seco. E como saber que está seco? Enfiando o dedo dentro do substrato. Vocês entenderam? Enfiou o dedo dentro do substrato e viu que ele saiu limpinho, é porque está seco, está na hora de regar novamente. Gente, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Espero que vocês sigam a gente nas redes sociais. Tem lá o Facebook, tem Instagram, tem aqui o YouTube que vocês podem estar seguindo a gente, ativando o sininho para as notificações. Participe das nossas lives no Facebook, tem o site, então não falta opções para vocês ficarem por dentro de tudo o que a gente posta. Tanto promoção, quanto vídeo com dicas de cultivo, quanto as lives que a gente faz, tudo. Não falta opções. É Instagram, Facebook, é YouTube, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. Gente, grande abraço e até a próxima Dica da Ju.